Evangelho de Mateus, capítulo 25, do verso 1 ao verso 13. O texto no qual se baseia a mensagem que Deus tem para o nosso coração nesta noite. Mateus 25, de 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e eis que as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém. Senhor, Tua palavra está diante de nós. Tu possas, ó Deus, falar poderosamente ao nosso coração, através da Tua palavra viva, inspirada, e que Tu possas, ó Deus, instruir a Tua igreja, edificar a Tua igreja, de modo que a Tua palavra prospere na vida do Teu povo, segundo aquilo que o Senhor mesmo já tem determinado, para a Tua honra e para a Tua glória, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo dias de grande tensão no mundo. As pessoas estão preocupadas, o mundo inteiro. Se vai haver uma guerra lá no Oriente Médio, se não vai. Como é que vão ficar as economias do mundo com o preço do petróleo e outras coisas mais que têm acontecido e que têm trazido angústia ao coração do ser humano. Porque as pessoas não têm mais segurança, certeza de coisa nenhuma. E nesse tempo, muitos que conhecem a Bíblia começam também a especular sobre a volta de Jesus. Será que essas coisas são sinais que apontam para a volta de Jesus? Guerras e rumores de guerras, terremotos, fomes, epidemias, climas extremos de secura, de queima de florestas, como na Austrália. No Brasil, as tempestades fazendo estragos de toda maneira. E as pessoas, então, ficam preocupadas. Mas além desses fenômenos que realmente são fenômenos que acontecem no mundo, desde que Jesus disse que eles aconteceriam, e tem apontado, são fatos realmente que dizem que Jesus vai voltar, porque ele profetizou estas coisas. Nós assistimos hoje um outro fenômeno também, que Jesus alertou muito sobre a sua vinda, que é o surgimento de falsos profetas. Iriam enganar a muitos. O Senhor Jesus disse no seu sermão profético, espalhando mentiras, enganando tantas pessoas nos nossos dias. E também vemos perseguição aos cristãos, vemos uma violência tornando-se cada dia maior, e como disse Jesus, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Esse é o panorama que estamos vivendo, e dentro do qual nós nos encontramos no presente momento da nossa vida. Mas esse é um tempo também
de proclamarmos a vitória de Jesus Cristo. Cantamos aqui diversas canções que falaram sobre isso, da morte e da ressurreição de Jesus, que Jesus realmente está vivo. Ou seja, esse também é um momento de esperança. É um momento de anunciar ao mundo que há um rei governando e esse rei voltará com toda a certeza. E quando a gente examina o Novo Testamento, nós notamos que as passagens que falam sobre a volta de Jesus, elas estão ligadas à santificação do seu povo, à santificação dos seus discípulos e à necessidade de vigilância, que os seus discípulos estejam santos e preparados para o momento da volta do Senhor. E uma coisa que a gente precisa aprender, e que o crente verdadeiro que conhece a palavra, nesse momento, ele não fica tentando adivinhar o dia da volta do Senhor. Tanta gente já marcou esse dia e já errou, né? O crente autêntico não vai ficar preocupado. Jesus disse, olha, ninguém sabe. Então descansa na palavra do Senhor. O crente não vai ficar tentando interpretar todos os sinais que surgem, achando que vai descobrir realmente o último sinal que vai apontar a volta de Jesus, ou buscando alguns fatos que tragam emoção ao seu coração. Não é assim a atitude de alguém que conhece a palavra. Mas alguém que conhece a palavra e crê realmente nas profecias e crê que realmente Jesus vai voltar, essa é uma pessoa que vai buscar a santificação da sua vida. Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Essa é a preocupação nossa, que deveria ser nossa, nesses dias de angústia que o mundo vive. Nós deveríamos estar vivendo, buscando cada vez mais nos aproximar do Senhor, nos tornarmos mais separados do mundo, mais diferentes do mundo, mostrando que nós temos uma esperança real e verdadeira. Mesmo que esse mundo vire um caos, nós sabemos que o nosso Deus continua reinando. Por isso, a questão nesse momento não é saber todas as correntes teológicas, escatológicas, mas é permitir que o Espírito Santo nos santifique, que o Espírito Santo nos torne prontos para o encontro com o Senhor, seja Ele vindo, na sua segunda vinda, sejamos nós partindo para um encontro com Ele. De uma maneira ou de outra, nós devemos estar preparados para esse momento diante do Senhor. O texto que nós lemos, ele traz algumas coisas bem interessantes que eu convido você que nós possamos olhar para ele e aprender sobre isso. E essa questão da volta de Jesus, ela ocupou muito o pensamento da igreja primitiva. E algum pesquisador já disse que nos 260 capítulos do Novo Testamento, nós vamos encontrar cerca de 300 referências à volta de Jesus. Então, algo que está entranhado desde o início na vida da igreja. E a igreja primitiva vivia nessa expectativa de que Jesus estaria voltando ali dentro da sua própria tempo de vida, né? E o ponto que eu quero enfatizar aqui nessa noite, para a nossa edificação, é o seguinte: estes sinais da volta de Jesus têm levado você a procurar viver em santidade diante do Senhor? Tem tornado você pronto para esse encontro com o Senhor quando Ele voltar? Ou você está apenas procurando algumas coisas sensacionais que provem seu ponto de vista teológico ou que traga emoção ao seu coração? Ou, quem sabe, você está completamente desinteressado desse assunto, completamente alheio, descrendo nas promessas do Senhor,
quanto à sua volta gloriosa, ou achando que isso não é para o seu tempo, não é para agora. Jesus falou isso há tanto tempo, ele não veio ainda. Qual é a sua posição diante de tudo que nós estamos vivendo? Grande parte dos crentes hoje, infelizmente, vivem como se Jesus nunca fosse voltar. Estão muito mais preocupados com o aqui, com o agora, com as coisas deste mundo, do que com a eternidade, do que com a certeza da volta de Jesus. Nós não ouvimos crentes mais dizendo com sinceridade, Maranata. É uma palavra que sumiu do vocabulário cristão, né? Não sei, o pastor Geazi toda vez fala essa palavra, né? Jesus acabara de falar, de pregar o seu sermão profético no capítulo 24 de Mateus. E logo depois, ele contou algumas parábolas. Em todas elas ele enfatiza a mesma coisa. Ele enfatiza que o povo de Deus deveria estar preparado para a sua volta. Que o povo de Deus deveria estar alerta. Como essa parábola das 10 virgens que nós acabamos de ler. E nela mesmo, o Senhor disse que o noivo tardou. Ou seja, mostrando que isso poderia acontecer, e de fato aconteceu para nós que vivamos hoje tão longe, num tempo tão distante, que realmente essa promessa ainda não se cumpriu. Então o texto vai colocar diante de nós algumas coisas muito interessantes. Vai acompanhando na sua Bíblia, do verso 1 ao verso 4, nós vemos Jesus dizendo: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Jesus está dizendo então que a partir da sua ascensão, da sua glorificação até a sua segunda vinda, o seu reino, a sua igreja seria composto por pessoas que estariam esperando, preparados para a volta dele, e para pessoas que não estariam preparados, estariam pensando em outras coisas. E a gente se lembra aqui da parábola do joio e do trigo. E Jesus também disse que o reino seria semelhante e no final haveria a diferença. Então são dois tipos de pessoas. Aquelas virgens preparadas e aquelas que não estavam preparadas. No início, elas não havia distinção entre elas. As lâmpadas delas estavam brilhando. E por isso muitas estavam despreocupadas a respeito disso. Mas no versículo 5, nós temos aí a advertência de Jesus. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Como eu disse, né, a igreja primitiva, tinha grande expectativa pela volta de Jesus. Mas o próprio Jesus disse, né, e diversas vezes ele falou sobre essa possibilidade, ou essa certeza, de que a sua volta não seria assim tão imediata. E nós hoje, 2000 anos depois, vemos que isso, de fato, a palavra de Deus se cumpriu. E a lição que nós podemos aprender é que mesmo que pareça demorada a volta de Jesus, o cumprimento dessa promessa, o crente verdadeiro deve estar sempre preparado, a todo instante, a todo momento, para que, se acontecer, ele esteja pronto. Vigiai, porque vocês não sabem o dia nem a hora, disse o Senhor Jesus. O crente, ele estará sempre com a sua lâmpada acesa e com o seu azeite de reserva na vasilha. O versículo 6 diz: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Ele tardou, mas veio. À meia-noite, há um grito avisando, a trombeta soa, e realmente o sinal da volta de Jesus
como disse o próprio Senhor no seu sermão sobre a sua volta. Meia-noite. Por que meia-noite, né? Para quem que talvez não conheça, mas esse costume aqui do casamento judaico, né? Essas 10 virgens eram como se fossem as damas de honra da noiva. Elas iam ao encontro do noivo, quando o noivo ia buscar a sua noiva na casa dela para levá-la para a sua casa. Essas virgens iam ao encontro do noivo com as lâmpadas acesas para que ele chegasse na casa da noiva. Esse é o contexto, essa é a maneira como a coisa acontecia. À meia-noite, né? Não era sempre que acontecia à meia-noite, né? Esse noivo tardou bem, né? Chegar à meia-noite. Mas meia-noite aqui é uma figura que mostra que na hora das trevas mais escuras, mais profundas da noite, que é a meia-noite, é que o noivo apareceu. E assim também será na volta de Jesus. A Bíblia está sempre nos advertindo a esse respeito. Que no tempo da maior escuridão moral, espiritual da humanidade, é que Jesus voltará. Quando os pecados da humanidade estiverem atingido o seu cume, diz Daniel na sua profecia, será o tempo da volta de Jesus. E se você olhar o nosso mundo, nós não estamos longe. Pelo contrário, nós estamos muito perto dessa meia-noite de escuridão, trevas morais, trevas do pecado, que se tornam cada vez mais escuras em nossa sociedade. No Brasil, nós estamos vendo aí que a blasfêmia ao nome de Jesus é expressão de arte. Todo mundo conhece o episódio aí da Porta dos Fundos, né? Expressão de arte. E você não vê um noticiário, uma mídia, condenando essa blasfêmia. Querem saber se o juiz liberou a censura, se não liberou a censura, se o cara que jogou o coquetel Molotov lá foi para a Rússia, se não foi, como é que é. Mas a questão importante não é tocada. A blasfêmia ao nome santo de Jesus. Essas pessoas pensam que ficarão impunes. Não ficarão, com toda certeza. Mas esse é o tempo que nós vivemos, irmãos. Meia-noite, o tempo de escuridão. Mas a meia-noite também pode ser um tempo de salvação, um tempo de proclamação, das lâmpadas dos cristãos brilharem mais e mais nas trevas do pecado, dos cristãos realmente mostrarem que creem, que esperam o seu Senhor, que estão vigilantes. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, diz o Senhor Jesus. Que a nossa luz possa brilhar no meio dessa sociedade corrompida, para que o nome de Jesus seja exaltado. Então é um tempo de oportunidade, não de lamentarmos tudo isso nas trevas. Vamos acender as nossas luzes. Vamos brilhar realmente com a luz de Jesus Cristo. Ele diz que nós somos a luz do mundo porque refletimos a sua luz e a sua luz está em nós. A meia-noite é tempo também de esperança, de alegria, porque está provando as palavras e as profecias do Senhor de que as bodas do Cordeiro estão à porta, que o tempo está se cumprindo. E as bodas serão realizadas com a igreja do Senhor, de toda tribo, língua e nação, estarão reunidas na presença do Senhor. Tempo de esperança. O mundo angustiado, preocupado, mas a igreja precisa brilhar nesse tempo das trevas. Quanto mais intensas as trevas, maior deve ser a nossa luz. A luz do Evangelho, da esperança e da certeza. Porque o triunfo final é de Jesus, e não das trevas, e não do diabo, mas é do Senhor soberano que reina sobre toda a terra. Mas, será que todos nós
Estamos preparados para esse encontro com o Senhor, com o noivo? Porque esse é o acontecimento mais certo da história, irmãos. Ninguém sabe se vai haver uma guerra. Ninguém sabe se vai haver outras guerras. É tudo incerto. Mas a volta de Jesus é o acontecimento mais certo da história. É para lá que Deus está conduzindo a história. Tudo isso que você está vendo acontecer aponta para um ponto só. O dia glorioso em que Jesus Cristo voltará em poder e glória. Esse sim é o acontecimento que está diante de nós e que vai acontecer. Porque até a meia-noite, né, parece que não há muita diferença entre as virgens prudentes e sábias e as virgens sem juízo, né? Nécias. Elas estão juntas, elas estão preparadas, elas dormem juntos, mas à meia-noite fará a diferença. Abra sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses 4, verso 16 ao 18. Diz assim a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses 4, 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Palavras de conforto para o coração daqueles que estão preparados para a volta do Senhor. Mas quando o noivo chega, as virgens nécias pedem, no verso 8, disseram as prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que vendem e comprai. Interessante, né? Essa resposta parece que aquelas moças prudentes eram muito egoístas. Estavam pensando só nelas. Estamos aqui juntos, vamos dividir. Vamos ajudar. Mas acontece, irmãos, que o azeite, que a santidade, ela é individual. Ninguém pode partilhar com outra a sua santidade. Ninguém pode partilhar com outra a sua vida de devoção, de comunhão, de seriedade com Deus. Nós não podemos repartir isso. A presença do Espírito Santo na vida de cada um é na vida de cada um. Não dá para transferir, é intransferível. Não dá para fazer portabilidade de santidade de um para o outro. Mas também não pode ser comprado à meia-noite, porque é graça de Deus. Como um crente que estuda a palavra, que leva com seriedade a sua vida cristã, que obedece à palavra de Deus, que ora, que busca o Senhor, pode repartir as bênçãos que ele recebe na sua vida com alguém que não está nem aí para a vida cristã, que não está nem aí para essas coisas. Não tem jeito. Não é possível. Vamos repartir a santidade de alguém que vive com Deus com alguém que despreza, que zomba, que ri daquele que vive em santidade. Mas na meia-noite, a diferença será estabelecida de forma absoluta
e sem retorno. Porque o verso 10 e 11 vai dizer que quando elas saíram para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E aqui a gente se lembra de Noé na arca, quando Deus fechou a porta pelo lado de fora e as pessoas clamavam, gritavam, desesperadas, querendo entrar. E aqui é preciso saber que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas é preciso também dizer que a porta da graça de Deus, a porta estreita, ainda está aberta para aqueles que se arrependem e creem. A porta ainda está aberta. E essa é a mensagem do Evangelho. É a boa notícia que nós queremos transmitir neste ano, como tema da nossa igreja. Você pode, nesta noite, reavaliar a sua vida. Pode se arrepender da maneira como você tem vivido a sua fé. Você pode buscar o perdão de Deus. Você pode viver em santidade daqui para frente. Ainda é tempo. Você pode ser a sua lâmpada de azeite do Espírito, para que quando o Senhor voltar, você esteja preparado. Ainda dá tempo. Por isso essa mensagem é urgente. Precisamos reavaliar a nossa vida, como temos vivido o nosso cristianismo e a nossa vida de fé. Porque quando aquela porta se fecha, meus irmãos, o desespero bate. Aquelas moças começaram a gritar: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Desespero daqueles que não entraram para as bodas do Cordeiro é uma realidade. Apesar de todas as oportunidades que Deus dá, muitos rejeitam. Preferem viver de acordo com este mundo e não com a santidade de Deus. Irmãos, a conclusão dessa parábola deve fazer-nos arrepiar. É pesada. É algo que vai além do que nós podemos pensar ou imaginar. Não é nem um pouquinho politicamente correto, vamos dizer assim. E o clamor dessas moças, irmãos, nos fazem lembrar de um outro episódio que está descrito em Mateus, capítulo 7, se você quiser abrir sua Bíblia. Mateus, capítulo 7. No Sermão do Monte, final dele. Verso 21. Em diante diz, o Senhor Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, que palavra dura, pesada, mas real do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não é esse Jesus que eles pintam aí, bonzinho. Amor, amor, amor. Mas o Senhor Jesus é o Senhor do universo que exige adoração, respeito. E ele diz: olha, não vos conheço. Tantas moças como aqueles falsos profetas diziam Senhor, Senhor. Eles conheciam quem era o Senhor. Eles sabiam que Jesus era o Senhor, mas não viveram de acordo com a palavra, não fizeram a vontade do Senhor. Porque nesse versículo 21 Jesus fala que vai entrar no reino é aquele que fizer a vontade do meu Pai. Não é fazer milagre. Não é fazer e acontecer, mas é fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é a nossa santificação.
Deus quer que o seu povo seja santo. Essa é a vontade de Deus. Sede santo porque eu sou santo. Diversas passagens da Bíblia dizem justamente isso. Quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Não é saber se a profissão que você vai fazer, que você vai fazer isso, fazer aquilo ou não. A vontade de Deus é que você seja santo, separado, diferente, alguém que olha para cima, alguém que olha para o reino, alguém que está preparado para a volta de Jesus. Isso que Deus quer fazer, está fazendo na nossa vida, na vida do seu povo. Que essa é a vontade de Deus para os seus eleitos, ser santo. Deus está trabalhando na santificação da sua igreja. Por isso que você vem na igreja ouvir uma pregação, mesmo que ela não seja muito boa, não seja muito agradável. Mas Jesus disse aos seus discípulos, a palavra que eu lhes falo purifica a vida de vocês. E cada vez que a gente vai ouvindo, o Espírito Santo vai purificando a nossa vida. Por isso deixar de ouvir a palavra traz consequências terríveis na vida das pessoas. É viver para o agrado do Senhor. É não ter o coração dividido. É ter um só Senhor. Por isso, irmãos, nesse momento em que as nossas atenções se voltam para a realidade da volta de Jesus, essa questão da santidade do povo de Deus tem sido muito desprezada e muito questionada, às vezes, dentro da própria igreja. Porque há muitos que se dizem cristãos hoje vivendo longe da santidade que Deus exige do seu povo. Isso tem sido uma tragédia no meio da igreja. Isso tem preocupado a liderança da igreja, da nossa igreja, pastores, presbíteros. Porque isso tem acontecido em todos os lugares. E nós temos visto que cada vez mais o povo de Deus, que se chama de Deus, né, vai se afastando da santidade exigida pelo Senhor, vai se tornando mais parecida com o mundo, vai fazendo as coisas que o mundo quer fazer, tem vergonha de ser diferente. Mas o que nós temos visto que tem nos preocupado, irmãos? Coisas sérias, difíceis. Pessoas da igreja, especialmente as moças, né? Postando fotos sensuais na internet, quase sem roupa. Outras fazendo dancinhas, igual essas mulheres que dizem cantar aí. Coisa horrível. Outro dia eu vi uma que eu fiquei assustado. Não é possível que uma pessoa dessa está esperando Jesus voltar. Fazendo essas coisas. Postando na rede social. Jovens, rapazes, mais preocupados em mostrar os seus músculos. Frequentam mais a academia do que a igreja. Faz mais exercício físico do que busca a palavra de Deus, santificação. Outros querem igualar-se com os incrédulos na bebida, bebidas alcoólicas, achando que é normal, mas não sabe as consequências que o alcoolismo traz numa família, a destruição, a miséria. Mas quantos entram por um caminho desse e não sabem para onde vai dar? Sabe como começar, mas não sabe como vai acabar. Namorados, transando antes do casamento, quebrando a santidade do mesmo. Hoje é um, amanhã é outro. E assim vai, irmãos. Quanta coisa terrível. Quantas pessoas desavisadas. Esse tipo de comportamento vai se desembocar nos divórcios que estamos assistindo dentro da igreja.
não se observando os critérios bíblicos para casamento, um novo casamento, para um eventual divórcio. Crentes se divorciando na mesma proporção dos incrédulos, esquecendo que o casamento é um pacto de sangue diante de Deus, inquebrável, indissolúvel, segundo a palavra do Senhor. E os motivos são os mais fúteis, os mais absurdos. Não fazem a vontade de Deus, mas querem receber as bênçãos do Senhor. Homens fracos que não governam suas casas, mulheres que buscam mais a realização dos seus projetos pessoais do que serem santas ao Senhor. E uma coisa, irmãos, interessante que me chamou a atenção. Você já notou que uma grande parte dos divórcios hoje estão partindo das mulheres? Por que esse número de feminicídios aumentou tanto? E você pode ver que todos eles, a causa é que a mulher quis romper o relacionamento e o homem não aceitou. A doideira do mundo. A loucura do mundo que muitas vezes vai entrando na igreja. E o povo de Deus não vai se percebendo. E a lâmpada vai apagando. E a luz não vai brilhando mais. E vamos ficando igual ao mundo. E as trevas se confundem com a luz. Ou com a falta de luz, né? Tem gente que confundir uma com a outra, né? Precisamos estar alertas para isso. E essa parábola de Jesus vem nos alertar para isso. As nossas lâmpadas precisam estar cheias. O povo de Deus precisa ser santo. O povo de Deus precisa ser diferente. O povo de Deus precisa brilhar no meio das trevas. E Deus nos chama e nos capacita para isso. Como estamos esperando a volta do Senhor? Aqueles que estão preocupados com os sinais, e se forem os últimos? Como você estará? Deus continua sendo santo, como sempre foi. O Deus santo, santo, santo. Continua sendo santo. Ele diz, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. E Ele não iria exigir isso de nós, se Ele mesmo não nos desse isso pela sua palavra. 1 Pedro 2, 9 e 10. Você conhece muito bem essa passagem. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Somos esse povo, irmãos, amado por Deus, povo pelo qual Jesus deu a sua vida. Como viver em pecado? Nós que fomos santificados pela graça do Senhor, lavados e remidos no sangue de Jesus. Quando à meia-noite se ouvir o grito, eis o noivo, sair ao seu encontro. Você estará preparado para isso? Com a sua lâmpada brilhando na escuridão deste mundo? Ou vai ser difícil te achar no meio da escuridão? Vamos abrir mais uma vez Filipenses, palavra de Deus em Filipenses, capítulo 2, para encerrarmos essa palavra, que às vezes não é lá muito agradável, mas é palavra de Deus. Filipenses 2, 12 em diante diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas. 15.
para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. Que realmente as nossas lâmpadas estejam brilhando no meio de uma geração pervertida e corrupta. A geração é sempre pervertida e corrupta. É sempre escuridão. Mas o nosso chamado não é para ficar falando mal, xingando a escuridão. É para acendermos as nossas luzes, para que elas brilhem com a esperança de Jesus Cristo, com a graça de Jesus, com a misericórdia do Senhor. Para esse mundo tão sem esperança, tão desesperado, nós somos chamados. E vamos ouvir naquele dia: vinde, servo bom e fiel, entrai de posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou, não vos conheço. Nunca vos conheci. A resposta está aí diante de nós. Como eu disse, a graça de Deus, a porta da graça está aberta. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração, mas se abra para a misericórdia de Deus e para a sua graça maravilhosa. Que Deus os abençoe, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós e faça de nós uma igreja que brilhe mais e mais. Como diz a palavra, que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito na presença do Senhor. Assim seja a nossa caminhada, irmãos, para a glória do Senhor. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos orar, irmãos. Cubra a sua cabeça. É um momento de oração. Diante dessa palavra do Senhor, se ela falou com você, deixa o Espírito Santo edificar a sua vida e falar ao seu coração nessa noite.